você profissionalizar uma modalidade que essencialmente vem do amadorismo. E do amadorismo não é uma questão de entidade. Você tem amadorismo nos clubes, que na verdade não são clubes, são agremiações, são grupos de amigos que se juntam para jogar e a partir daí tentam fazer o melhor possível, buscam apoio nas prefeituras. Eu acho que o rugby mundial ele acaba crescendo efetivamente em polos como, por exemplo, São José dos Campos, Bento Gonçalves. São pequenas cidades que acabam descobrindo uma nova modalidade e acabam sendo adotadas. Assim aconteceu numa época em Sertãozinho, por exemplo, com o hóquei de patins. Eu acho que o rugby tem que seguir esse modelo fora das grandes capitais. São Paulo é uma exceção, porque São Paulo efetivamente sempre foi onde o rugby se desenvolveu. A gente tinha 1.000, 1.500 jogadores na minha época, nos anos 70, nos 80, que estão indo buscar estrangeiros no exterior. E isso é comum quando você vê, por exemplo, a Inglaterra fez isso, uma pessoa de cor correndo com a camisa da Suécia. 10.000 metros, você sabe que ele não é sueco, obviamente, né? Foi etíope, sei lá. A República Dominicana pegou todos os tênis de mesa e voltaram e ganharam todas as medalhas. O que nós fizemos no final de semana, e foi uma publicação enviada para o mundo inteiro, foi identificar brasileiros que atuam no exterior. O que é brasileiros que atuam no exterior? De acordo com a lei, são descendentes de brasileiros, pessoas que possuem um passaporte brasileiro. Em nenhum momento, e isso é bom até ter a chance de esclarecer, nós estamos dizendo, estrangeiros, venham ao Brasil, porque nós vamos dar cidadania para vocês. Em momento algum nós estamos falando isso. O que nós estamos falando é, seguindo a Constituição brasileira, seguindo a lei, se existem filhos de brasileiros que disputam no rugby feminino, no rugby masculino, campeonatos de elite no exterior, e que nos seus países eles não conseguirão chegar, ou por qualquer motivo eles não querem participar, mas vêm com uma chance, hoje no rugby masculino, na seleção masculina ou na seleção feminina, eu até convido o Fernando Portugal a comentar, se você tiver 2 jogadores na masculina de nível internacional que eu estou dizendo é circuito, 2 velocistas, o Brasil sai da 30ª posição no rugby de sevens e provavelmente entra nos 16. A feminina, que está entre as 12, certamente vai para o top 5, se você tiver mais 2 ou 3 atletas. Eu te digo, 2 já resolve. Então o que nós fizemos foi convidar, porque nós já estávamos recebendo manifestações de atletas dizendo, por exemplo, nós sabemos que tem um jogador profissional na Austrália, é um belíssimo jogador, que é filho de brasileiros. É um cara de 28 anos. O que eu faço com ele? É um jogador profissional, australiano entre aspas. Nós temos uma menina na França, temos um rapaz na Itália. Se essas pessoas preenchem todos os requisitos legais para participar, conforme a regra de Comitê Olímpico Internacional, Rio 16 e Federação Internacional de Rugby, o IRB, se todos esses requisitos legais são preenchidos e se a capacidade técnica, a formação dele em grupo, porque nós não vamos colocar simplesmente um turista acidental dentro de um grupo. Quer dizer, vamos ver se vale a pena investir o dinheiro para trazer esses atletas. Eu não discordo dessa... Tanto que a gente vê em outras seleções, no rugby, no futebol, em outras modalidades, tem sempre um estrangeiro de algum país que seja potência naquela modalidade, representando a seleção de um determinado país. A gente tem nos Estados Unidos muitos estrangeiros, principalmente samoanos, fijianos. A Itália são tantíssimos. 14 argentinos e um italiano. Até colocaram leis lá dentro do Está parecendo o Brasil exportando no futsal, né? É isso mesmo. Teve um mundial que tinham 35 brasileiros de futsal. Então... Mas aí é o mercado paralelo da cidadania. Mas aí é outra coisa. É diferente isso que você está dizendo. Exatamente. Aí isso é natural de acontecer. Eu não vou ficar aqui defendendo a bandeira dos jogadores, dizendo que por um sonho nosso, por um capricho, a gente tem que os jogadores que trouxeram o rugby do Brasil até hoje participar dos Jogos Olímpicos por um prêmio. Também não quero chegar lá nos Jogos Olímpicos e tomar uma porrada de todo mundo e ficar com a cara de bobo, né? Passando vergonha. Não como aconteceu nos Jogos Pan-Americanos, mas ali nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, ali a gente teve uma exposição muito maior, não conseguimos um grande resultado e já ouvimos bastante coisa. Então eu não quero que isso aconteça, quero que imaginar que os jogadores brasileiros que consigam e tenham possibilidade de disputar competitivamente os Jogos Olímpicos estejam em campo. A diferença é o investimento.
Então, essa é uma opinião minha, muito pessoal. Tem um investimento, tem um dinheiro, você investe em trazer jogadores profissionais que sejam estrangeiros ou que tenham sangue brasileiro, qualquer coisa, e continua dando estrutura profissional para eles aqui no Brasil, sem ter dado a possibilidade de um jogador brasileiro ter a mesma estrutura e ver se ele consegue chegar no nível que esse jogador chegou, aí eu acho injusto. Bom, a gente continua falando aqui com o nosso fã de esporte agora do ESPN.com.br. Estamos com o Sami Arap, presidente da Confederação Brasileira de Rugby Union. Participou com a gente do Scrum da última quinta-feira. O tempo foi curto e a gente toma espaço aqui do nosso site para continuar o papo sobre rugby, sobre o rugby nacional, para falar mais um pouquinho. Acho que a gente podia voltar um pouquinho nesse assunto da história das franquias. A gente podia... É o modelo mais perto do profissionalismo que o rugby pode chegar hoje. Eu sou narrador esportivo que adora esporte e não entende um A, B ou C de gestão em absolutamente nada. Mas... pelo que eu vejo, me parece o mais perto que você pode chegar hoje do profissionalismo. Eu te diria mais, eu acho que a franquia não chega perto do profissionalismo. A franquia é o profissionalismo, porque no momento em que você tem a franquia, quer dizer o seguinte, que você tem alguém, que é o franqueador, que é dono da liga, pensa na NBA ou na NFL, e ele vende franquias. O maior resultado que a Argentina recebeu, e aí o Martoni pode me ajudar aqui, foi uma negociação brilhantemente conduzida pelo Agustín Pichot, que é o ex-capitão dos Pumas e líder aí, da Argentina em mundiais, e ele conseguiu introduzir o sistema de franquia nos Pumas. Então agora você vai ter os argentinos sem aquela velha história de que se você joga profissional, você não pode voltar para os Pumas, ou se você está no clube, você... toda uma história confusa. A partir do momento... E não dá para viver contra a história. Existe um caminho natural que o Rio vai levando, que não adianta você brigar contra o sistema. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você tem que quebrar. E no rugby brasileiro foi assim. Quando chegou... um grupo e falou, vamos mudar a confederação, vamos profissionalizar, vamos colocar um CEO, todo mundo é contra. Porque você está indo contra um conceito que estava aí há 30, 40 anos. Que não é errado, que mas para você competir no alto nível não tem como fazer naquela fórmula, né? A fórmula é outra. Por que o campeonato francês é riquíssimo, o campeonato inglês ou europeu é riquíssimo, Nova Zelândia, vamos deixar à parte, ou Austrália, mas porque eles têm realmente sistema de franquias. Você pega um exemplo, Sami, só para agregar, das equipes irlandesas. Sim. Leinster, Munster, Connacht e Ulster, todas franquias. Sim. E o sucesso deles na Europa, para competir com equipes francesas, que tem muito mais bagagem, ou inglesa, é porque são franquias, são fortalecidas. São as 4 regiões da Irlanda. E ali na Irlanda tem um tema interessante, porque existe você vê como você tem o upside e o downside. O upside é fortaleceu, você criou um grande... Agora, você vai nos clubes, vai em Lansdowne, vai em Munster, em Ulster, e vai falar com o clube lá embaixo, com o pessoal que era do clube daquele rugby que eu e o Martoni tentávamos jogar, né, na época de clube. Você vai perguntar para os caras, eles falam, mataram o rugby. Mataram o rugby social, mataram o rugby de clube. O pessoal, antigamente, nós tínhamos aqui num jogo de final de semana, e era o advogado, o dentista, o açougueiro que jogava, e você vê até o corpo dos atletas era outro, as regras do rugby eram até não tão viris como hoje, mas você tinha 5, 7, 8 mil pessoas no final de semana comum. Hoje em dia você tem 500, 1.000 pessoas. Por quê? Porque agora você está no profissional. Essa franquia foi perniciosa nesse sentido. Na Irlanda eles sofreram nisso. O que a Irlanda está fazendo como remédio? A Argentina também tem usado isso na medida do possível. O jogador, quando acaba a carreira dele profissional, ele retorna para o clube dele de origem e vai treinar de terça e quinta lá, tipo no Malone, qualquer que seja a equipe, e joga final de semana. E aí começa a atrair nova molecada e novo público. Porque a molecada de Limerick não quer saber dos Sims, quer jogar no Monster. Agora, só que só podem 30, né? 40. Eu vou ser um pouco irresponsável aqui para vocês e pensar o seguinte, o que eu acho que é o modelo ideal para o futuro do rugby brasileiro. E sempre lembrando que esse torneio dos 6 Nações das Américas vai ser realmente uma mudança, você vai elevar a barra assim, substancialmente. Eu acho que a gente tem que seguir, de novo, não criar, não reinventar a roda. Quando você pega o Old Rugby, o que eles fazem?
Da onde vem toda a receita da World Rugby? Dos campeonatos mundiais, principalmente do Rugby 15. Ou seja, a cada 4 anos eles enchem o cofre e depois vão distribuindo de várias maneiras em conceitos lá, alguns subjetivos, alguns objetivos. Mas como é que é organizada a Copa do Mundo pela World Rugby? Existe uma sociedade de propósito específico que chama World Rugby Cup Limited, que é uma empresa independente da World Rugby, é uma sociedade gerida independente para fazer só a Copa do Mundo. Aqui na CBRU, no nível do rugby brasileiro, eu acho que a gente deveria seguir mais ou menos um modelo parecido. Ou seja, a confederação, ela continua como confederação, lidando com o quê? Com o campeonato de clubes, semi-amador, amador ou não profissional, o nome que você quiser dar. Mas a gente cria, por exemplo, uma Brasil Rugby Limitada. Essa Brasil Rugby Limitada com uma gestão profissional. E o plano de ação, o plano de negócio dessa Brasil Rugby Limitada é criar uma franquia, gerar mídia, por exemplo, vender um pacote para a ESPN, trazer a Unilever, a Toyota, eu não quero falar dos nomes dos patrocinadores, mas... E gerar dinheiro. E gerar dinheiro. Vai ser uma empresa com fins lucrativos. Porque essa riqueza é a riqueza que paga o salário, o custo do treinamento dos caras que vêm jogar. Sejam eles estrangeiros ou sejam brasileiros que querem viver de rugby. Claro. Os meninos de 14 ou 15 anos têm que ter sonhos. Meninos e meninas. Como que a World Rugby olha para o Brasil? Eles olham para o Brasil como muita gente olhou para a gente lá na Inglaterra? Cara, vocês são brasileiros que estão fazendo aqui isso. Vieram na Copa errada. Eles fizeram na Copa errada. A Copa de Futebol foi ano passado no país de vocês, estão fazendo aqui. Não, Ou eles olham para o Brasil como um país gigante de 200 milhões de pessoas com um público consumidor enorme? Eu acho que é uma combinação de fatores. Eu acho que quando a gente fala de Brasil, e de novo, a gente tem que avaliar isso ao longo do tempo, porque o processo é dinâmico. De novo, nós temos uma janela de oportunidade que impõe a obrigação ao World Rugby de me tratar bem, porque eu vou fazer 2016. Então, eu vou pick up the bill, eu vou pagar essa conta. Por isso que a gente teve uma baita disputa que o Brasil tinha que ter qualificação automática no masculino e no feminino. E conseguiu, né? E conseguiu. Modalidades, foi uma baita de uma negociação complicada. Mas enfim, o que eu acho que o World Rugby faz hoje? O Brasil é definitivamente, e você acompanha isso pelo valor das bolsas que a gente recebe internacionais, o Brasil é considerado um centro consumidor estratégico. Por população, por organização, eles já olharam a Rússia tem as suas idiosincrasias, a China também tem outras. Aqui no Brasil, eles acham que a coisa pode funcionar. Então houve uma combinação de valores. De um lado, eles aproveitaram 2016 para ver como a gente se portava. Uma coisa era, sei lá, como é que a França faria, como é que o Paraguai faria. O Brasil está fazendo direitinho? Eu acho que sim. A gente se relaciona bem com as autoridades, com o Comitê Olímpico, com o Comitê Organizador, com todas as autoridades municipais, estaduais, federais para Rio 16. A gente se comunica muito bem e acho que estamos fazendo um bom trabalho. Só, entre aspas aí, assim como os ingleses perguntavam para a gente, aqui no Brasil, o mainstream dos esportes, top, te olham também assim, né? Se é o rugby, você não ganha nada, cara, convidado de honra aqui, quer dizer, esse trabalho é de formiguinha aqui dentro também, porque não adianta você ter uma baita gestão, e o Eduardo Mufarrege, o presidente do conselho, sempre fala isso. O que adianta você ter uma baita gestão, ser o melhor em governança e vender prego? Prego não vende muito. Aliás, hoje em dia a construção já nem mais usa prego. Então, hoje a gente está num modelo que eu acho que a gente tem. Os fundamentos de uma base de governança estão estruturados. Agora tem que fazer, sem usar o presidente Lula mais usando, que ele falava, deixa o cara trabalhar, deixa o homem trabalhar. Então deixa o homem trabalhar. Agora vamos ver se essa gestão funciona. Se não funcionar, se não entregar resultado, substitui a gestão, revisa o plano. Aliás, o plano é revisado o tempo inteiro. Mas eu não tenho dúvida que, primeiro, o World Rugby considera o Brasil um polo de investimento estratégico. Isso gerou atenção, por exemplo, da Premiership, que mandou, através do British Council, fazer programas de rugby aqui no Projeto Try, onde você tem 16 mil crianças matriculadas efetivas ao longo do programa. 16 mil é mais do que a gente tem, acho que no rugby brasileiro. E isso, de alguma forma, se você conseguir reter 10%, vem. Então você tem Brasil como polo estratégico, Brasil como sede de Rio 16, América Six Nations, o America's Cup, o Rugby Championship, como você quiser saber, esse vai ser o teste de fogo para o Brasil. Se eu conseguir, eu digo o rugby brasileiro, conseguir entregar seleções competitivas e mostrar que você está trabalhando nisso, porque quem é a equipe que pode substituir o Brasil? Paraguai?
Colômbia, são as duas que podem fazer. Aliás, o Brasil joga repescagem com a Colômbia. A Colômbia vem fazendo um trabalho muito sério, muito melhor até do que o Paraguai. Então, mas eles não vão ser candidatos a isso. Então a gente tem que trabalhar forte ao longo do tempo, olhar a possibilidade de uma liga profissional. O que é a liga profissional? É ter uma Rugby World Cup Limited, uma Brasil Rugby Limitada, que vai chegar e vai falar, eu tenho 5 franquias. Quem quer? Mas como é que é dar a franquia? É ter alguém que paga a conta. A conta vem do que você falou. A conta vem da mídia, de patrocinadores, de interesse governamental, através de convênios ou tratados com outros países. Quando eu abri as portas com a Nova Zelândia, eu fui lá irresponsavelmente pedir rugby para os All Blacks. Eles olharam para mim e falaram, legal, mas a gente não quer só levar rugby para o Brasil. Eu quero fazer programas de intercâmbio internacional. Por que os jogadores seus vão para os Estados Unidos fazer curso de inglês? Por que eles não vêm para a Nova Zelândia e eu coloco o menino para jogar no Christchurch Boys School, aonde o Dan Carter jogava? Coisas desse tipo. Show. Turismo de aventura. Você tem que começar, e aí entra embaixada no meio. Assim, o esporte não é só o esporte. Você tem esporte, você tem administração do esporte, você tem administração do negócio do esporte. E política. Eu estou aprendendo. E política que também a gente vive isso. Mas não é fácil, é um trabalho árduo. E é importante lembrar uma coisa, a gente passou esses 6 primeiros anos, erramos muito, a gente tem que falar, tem que saber reconhecer os erros, nos comunicamos mal com os stakeholders, até com patrocinadores, fomos corrigindo esses erros, com os clubes, houve momentos de grande estresse com os clubes, com os atletas masculinos e femininos, nem tudo são flores, e a gente tem que falar isso. Agora, a gente tenta, com boa fé, com transparência, com boa vontade, resolver esses problemas, tentar chegar no próximo degrau, levar a coisa para frente e tentar criar um modelo vencedor. Lembrando, ano que vem tem eleições, existe um estatuto que tem que ser respeitado e eu realmente espero que aquela pessoa ou as pessoas que venham para assumir a administração e um novo presidente, e não é só o presidente que manda, muito pelo contrário, a confederação não é personalíssima, ela é hoje um colegiado, que essas pessoas saibam preservar a governança e levar o plano adiante. Independe se é o Martoni, se é o Sami que está lá. Existe um modelo que é vencedor e tem que ser respeitado a longo prazo. Show, né, Martoni? Não, show. Isso é o caminho do rugby, não tem volta. Ou você se organiza da forma que o Sami está falando, ou de outro modelo, mas se organiza. Sim. Ou você não compete nesse alto nível. E não tem certo ou errado. E não tem certo ou errado. Você tem tentativa, acerto e êxito. Exatamente. É isso. Bom, muito obrigado a você que esteve com a gente aqui no ESPN.com.br para continuar ouvindo o Sami Arap, presidente da Confederação Brasileira. Acho que deu para a gente dar um apanhado aqui do que vem, do que aconteceu e do que vem pela frente no Rugby Union aqui no Brasil. Sami, obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, Martoni. Um abraço a todos. Valeu, Sami. Até a próxima. Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Copa do Mundo de Rugby aqui nos canais ESPN até dia 31 de outubro. Estaremos lá em Twickenham na grande final.